Olá. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. O último relatório da Organização Mundial da Saúde mostra que o Brasil ocupa a 7ª posição entre as nações mais violentas para as mulheres, de um total de 83 países. Números que mostram que não há muito o que se comemorar neste mês das mulheres. Sobre esse assunto, eu converso agora com a socióloga Jolúzia Batista, que é assessora técnica do Cefêmea, Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Tudo bem, Jolúzia? Tudo bom. Eu começo perguntando o que representa a morte da vereadora Marielle Franco, que foi morta a tiros no Rio de Janeiro no mês das mulheres. Esse assassinato, que a gente está classificando como um crime político, ele diz muito dos desafios que nós mulheres temos que enfrentar ainda, na democracia nesse país. Ele tem várias dimensões, porque a Marielle era uma figura emblemática, porque reunia uma série de agendas políticas importantes para as mulheres, para as chamadas minorias, e, ao mesmo tempo, coloca também a vulnerabilidade, da nossa vida enquanto ativista, defensora de direitos humanos, nesse momento crítico que a gente está enfrentando no Brasil. É uma perda muito grande mesmo e revela um desafio enorme para a nossa democracia. Eu vou te convidar agora para a gente assistir uma reportagem. O programa Pauta Feminina da Procuradoria da Mulher do Senado fez audiência pública sobre o combate à violência contra a mulher. Veja na reportagem de Dinalva Ferreira. Ceilândia é uma das 3 regiões administrativas do Distrito Federal com mais casos de violência doméstica. É onde vivem mulheres como a Dayana, 35 anos, 2 filhos, que durante 10 anos sofreu agressões físicas e psicológicas do marido. Há 2 semanas atrás, eu tive meu filho. Ele viu eu sofrendo agressões. E ele falou assim para mim: mãe, eu preciso de um psicólogo. Eu falei: que ótimo, meu filho, porque eu não quero ser como meu pai. Aquilo mexeu muito comigo. Hoje ele está com depressão. Eu estou lutando contra tudo que eu sofri, o que foi destruído na minha vida. E agora eu tenho que ser forte também pelo meu filho. Ou a Socorro, que também fez um depoimento emocionado durante o encontro Pauta Feminina. Já venho sendo violentada desde os meus 16 anos, quando eu casei. E a gente guarda, cria nossos filhos, vive de aparências, Também já tive vontade de tirar minha vida, já tentei suicídio, já tenho fibromialgia, Tinha, porque depois que eu conheci essa casa, tudo mudou na minha vida. O encontro foi no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que faz um trabalho de apoio e proteção às vítimas de violência doméstica. A gente procura fazer um plano de segurança para as mulheres que estão já em risco por conta da violência. Quais os recursos que você pode utilizar em caso quando você já sabe, quando você percebe que não vai ter muito como fugir da situação de violência, de uma agressão, quando é dentro de casa. Se você está dentro de casa, como que você pode fazer para você manter os seus documentos, ter posse dos seus documentos, que são coisas tão simples, mas que muitas vezes não passam na cabeça das mulheres, das pessoas que estão em situação de violência. Pela segunda vez, o programa Pauta Feminina, criado em 2013, saiu do Senado para debater questões das mulheres. A primeira foi em Manaus e agora numa comunidade do Distrito Federal. É o Senado prestando esse serviço, para o lugar onde a comunidade mais precisa. Estamos muito contentes por essa oportunidade e sabemos que então vai render frutos, porque a luta da mulher é sempre conjunta. O GDF está apoiando, tanto é que abriu aqui o espaço do CEAM. Então é o GDF, a Procuradoria da Mulher, a Diretoria-Geral do Senado, o Comitê de Gênero e Raça, o Grupo Mulheres do Brasil, todos no esforço para que esse debate seja cada vez mais aproximado, para que a mulher usuária do sistema possa, de fato, ter seu reconhecimento,
Mulheres da comunidade ouviram a experiência da educadora Gina Vieira Ponte, autora do projeto Mulheres Inspiradoras, e da advogada Lívia Jimenez, do programa Promotoras Legais Populares. A delegada da mulher, Sandra Mello, falou sobre a importância de envolver as lideranças comunitárias na luta contra a violência doméstica. Estamos procurando capacitar, desenvolver melhor as habilidades das lideranças comunitárias, porque é essa liderança comunitária que sabe que o vizinho está batendo na mulher todo dia na hora da novela das 9. Jolúzia, quais são os desafios das mulheres no enfrentamento da violência? Nós sempre falamos e denunciamos que a gente precisa vencer essa cultura machista presente no Brasil desde muito tempo, né? E esse é um dos maiores desafios. E agora a gente vive o que a gente tem chamado de uma ofensiva conservadora, antidireitos, que só aumenta. Por exemplo, no caso do que a gente viu nessa matéria, é o esforço de fazer programas de capacitação com lideranças comunitárias, sendo que nas comunidades tem agora um forte tensionamento de setores religiosos, né, das chamadas igrejas neopentecostais, que são muito responsáveis por a continuidade desse ciclo. Se antes a gente tinha que vencer todo um parâmetro cultural na sociedade, esse problema agora está mais agravado, porque preceitos religiosos estão fazendo com que as mulheres não denunciem, que elas fiquem submissas, subordinadas, silenciadas no interior de suas famílias, sofrendo essa violência que, por essa forma de ver o mundo, caberia a ela, como mãe, esposa, segurar, digamos, essa barra. E aí a gente tem dito que, desde sempre que o feminismo defende, que é por meio da educação que a gente pode mudar essa cultura. Então, na nossa avaliação hoje, esse é um dos maiores desafios para a gente enfrentar a situação de violência contra as mulheres na sociedade. Sem falar que precisa fazer todo um processo de reciclagem de equipamentos, porque é verdade que muita coisa foi conquistada com as políticas, mas a gente tem que fazer um debate constante. Como é que as mulheres podem fazer para cessar esse ciclo da violência? Eu acho que foi muito bom também ver nessa reportagem as mulheres verbalizando sobre, né, como elas superaram as situações. Acho que a gente tem conseguido no Brasil prover alguns serviços que já têm feito esse encorajamento das mulheres, né, esse empoderamento das mulheres de se colocarem o seu problema. É um processo que a gente precisa, a sociedade, as organizações, o próprio Estado brasileiro, precisa estimular as mulheres a colocar esse problema na roda, digamos, a publicizar. Ela precisa procurar um equipamento, não é? E é preciso ter muita paciência também, porque o ciclo da violência ele não se rompe assim na medida que a mulher vai na delegacia fazer o registro no BO. Inclusive, ela pode reincidir, esse é um grande debate também, né, de quem defende direitos humanos, de quem acompanha esse problema. Ela pode reincidir 2, 3 vezes. É um tempo também psicológico e subjetivo que a gente precisa estar preparado para entender e enfrentar. Mas as mulheres precisam cada vez mais de força e de anúncio de programas para que elas se sintam acolhidas e dispostas, estimuladas a fazer essa denúncia. Pois é, você falou que não é só registrar o BO. Qual é o passo a passo? Como é que a mulher pode buscar ajuda, a mulher que sofre violência? Olha, ela também pode fazer a ligação, não é? A gente tem o número, o 180, que ela pode registrar. Ali mesmo ela já recebe uma orientação de onde seguir, né? A Casa da Mulher Brasileira é o espaço para isso também, né? O serviço todo integral ali, organizado. Então, quando o serviço funciona, ela chega já para fazer o registro e já recebe um acolhimento, né? De uma psicóloga, de um assistente social. Vai buscar, dependendo do caso, também tem a questão do abrigamento. Mas o serviço precisa funcionar, né? E esse também é um desafio no Brasil hoje, com uma política de baixíssimo orçamento, com pouca execução. As mulheres estão ficando, inclusive, sem esse aparato em alguns estados brasileiros. E a violência contra a mulher é discutida da maneira correta? Ou é preciso se falar mais sobre o assunto, é preciso envolver mais a sociedade? É preciso envolver mais a sociedade. Como eu disse anteriormente, a gente tem uma questão gravíssima na nossa cultura,
né? É uma cultura patriarcal, machista, onde o feminicídio ele só tem aumentado, né? Então, a gente sempre coloca que a educação, as campanhas são extremamente importantes para a gente poder superar esse problema. E a educação é o lugar, a escola é o lugar desse debate. E isso a gente hoje vê que está correndo um sério risco, porque a gente tem esse debate estranho, muito ruim, sobre a ideologia de gênero, que só atrapalha. A gente se pergunta como é que vai ser o Brasil daqui a 10 anos, por exemplo, se a gente não conseguir fazer um diálogo, que a gente precisa, sim, falar sobre o sexismo, enfrentar a desigualdade de gênero nas escolas. Porque o crime do feminicídio é um crime que ocorre contra nós mulheres pelo fato de nós sermos mulheres. Então, isso é gravíssimo. Então, é o ambiente escolar, são campanhas educativas amplas na sociedade para homens, inclusive, homens e mulheres. É uma questão, é um desafio mesmo de primeira ordem, digamos assim. Vamos assistir agora uma outra reportagem. A Comissão de Constituição e Justiça promoveu uma audiência pública sobre os direitos das mulheres e a Constituição de 1988. A Constituição de 88 garantiu às mulheres direitos como licença maternidade, aposentadoria especial, proteção à maternidade e liberdade no planejamento familiar. Também proibiu a discriminação em razão do sexo. A lei foi a base para outras conquistas que se seguiram, como a inclusão das domésticas nas leis trabalhistas, o reconhecimento do crime de feminicídio e a ratificação de tratados internacionais contra a discriminação de mulheres. Mas ainda falta muito, ressaltaram os participantes da audiência pública. As políticas para as mulheres, elas enfatizam a responsabilidade feminina pela reprodução social, pela educação dos filhos, pela demanda por creches, por saúde e outras necessidades que garantam a manutenção e permanência da família. Mas elas não são necessariamente políticas de empoderamento e de autonomia. É preciso dizer que não se reconhece a autonomia das mulheres sobre o próprio corpo. O direito de decidir quando, como e se ter filhos é uma pauta clássica do movimento de mulheres e encontra severas resistências em ambas as casas legislativas. Participação de homens e mulheres na tomada de poder. Isso há muito tempo, aliás, nunca teve no Brasil. E a dificuldade para que avancemos nisso é algo assim inimaginável. A Lei Maria da Penha, um marco na proteção às mulheres vítimas de violência, também ainda precisa ser encarada como prioridade. Nós temos, nesse universo de 5.570 municípios, 500 delegacias, nós temos poucas varas de atendimento nas defensorias públicas, juizados de defesa da mulher, enfim. Falta, sem dúvida nenhuma, prioridade dos governos para atender a mulher vitimizada. Nós vemos que no orçamento para 2018, o governo federal reduziu em 90% os recursos que seriam destinados a combater a violência contra as mulheres. Isso é absurdo, isso é inadmissível. Houve um número expressivo de avanços de direitos, mas ainda falta que esse direito seja efetivado, especialmente através da administração pública, com a criação de juizados, delegacias, uma infraestrutura maior a favor da proteção das mulheres. É um processo, mas, lamentavelmente não está no ritmo que desejamos, vamos continuar sempre batendo nessa tecla, mas avançamos um pouco e queremos avançar com muito mais rapidez. Como vimos na reportagem, a Lei Maria da Penha ainda precisa ser encarada como prioridade? Sem sombra de dúvida, como prioridade e de uma forma assertiva pelo Estado brasileiro, pelos governos. Eu acho que várias senadoras colocaram esse problema. Ela sofre inúmeros questionamentos, né, inclusive pela chamada corrente constitucionalista, que diz que não precisa existir uma lei como essa, mas a gente vê que já houve avanços, a própria existência da lei já é uma grande conquista do movimento de mulheres, mas acho que como o senador colocou, a questão dos equipamentos é um monitoramento constante e uma cobrança que não pode parar. Veja bem, com um corte orçamentário de 90%, a gente já tinha feito essa avaliação, vai restar somente a linha do 180 e nada mais. Então, assim, é inaceitável que a gente possa viver uma situação dessa no Brasil, como a gente viu na chamada, que uma mulher
cada 2 horas é assassinada, né, por crime de feminicídio. Então, a gente tem, pelo menos, assim, 2 frentes, ou seja, garantir os serviços da política pública e atuar também junto à sociedade, para que a gente possa superar isso do ponto de vista da cultura mesmo, do comportamento, né, da concepção mais subjetiva que as pessoas têm, que os homens e as mulheres têm para os seus relacionamentos afetivos conjugais. As políticas públicas, então, não têm a abrangência necessária? Não tem a abrangência, eu acho que a gente precisa fazer uma avaliação muito séria da efetividade também, né? Então, e sobretudo, é um debate muito sério a questão de manter um orçamento público, né? Para que a gente possa promover as políticas, para que os serviços funcionem, para que os profissionais possam ser capacitados, para que tenham mais casas da mulher brasileira nas capitais brasileiras, né? E não somente uma, que o serviço possa ser mais consistente. Então, tem muita coisa para a gente fazer. Não é somente porque uma lei foi aprovada que ela vai se realizar assim num passe de mágica. É muito importante o controle social, né? Os movimentos têm que estar em cima, fazendo a cobrança devida. E os governantes e os legisladores precisam pegar essa missão, né? Assumir essa tarefa, assumir essa pauta, abraçar essa bandeira. Como fazer para avançar? Como fazer para diminuir esses números? Quer dizer, é possível? Qual que é o maior desafio para se diminuir esses números da violência contra a mulher? Então, como eu estava falando agora anteriormente, a gente precisa abrir um debate nacional, por exemplo, sobre a questão das escolas. A gente precisa fazer uma ação muito grande no campo de vista educacional. Tem uma nova geração de pessoas, de cidadãos, de homens e mulheres aí que precisam de uma informação. Os homens também precisam de um fortalecimento de sua identidade e de uma outra percepção de ser e estar no mundo, porque as mulheres avançaram na sua compreensão de direitos, de sujeito, né, de cidadã que merece ter segurança, que merece viver em paz na sua própria casa. E a gente precisa fazer com que os homens consigam, a gente precisa superar essa cultura patriarcal. E aí, infelizmente, essa cultura machista também está presente em muitos serviços. Em muitos serviços onde não há um debate, uma boa capacitação, as mulheres são revitimizadas. Inclusive, às vezes, elas são tomadas como culpadas, elas recebem aconselhamento, o que é um equívoco num serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência. Ela recebe um aconselhamento de que ela precisa ser uma boa mulher, uma boa esposa. Essa compreensão também tem sido colocada na sociedade pelas mulheres via denominações religiosas extremamente conservadoras. A gente precisa falar sobre isso. Cresce no meio das mulheres que vivem a religião, né, evangélica, por exemplo, as denúncias de violência e de como os pastores têm lidado com isso. Ou seja, dizendo às mulheres que elas precisam se acalmar, elas precisam ser mais dóceis, amáveis com seus companheiros, e não é isso. Nós vivemos um Estado democrático, de direito, Estado laico. A gente precisa dizer às mulheres que uma vida com violência não é uma vida digna, né? E acho que, sobretudo para uma cidadã brasileira, a gente tem tanta coisa para avançar ainda, inclusive nessa concepção de que é uma democracia, um Estado republicano. Então, existem concepções hoje em conflito na sociedade brasileira, né? Então, uma disputa ideológica, muitas vezes sem sentido e vazia. Então, nós mulheres e a vida das mulheres, toda uma política pública para as mulheres tem sido tensionada por conta disso. Acho que foi também mencionado na matéria os conflitos que as casas legislativas no Congresso Nacional estão vivendo com relação à promoção de políticas públicas que possam ampliar o direito das mulheres. Tem um tensionamento muito grande sobre isso hoje, de querer reposicionar as mulheres, voltar pelo menos a 50 anos atrás, onde as mulheres eram cuidadoras dos seus lares, e não entender a mulher como uma cidadã que avançou nos direitos, na conquista, né, ocupando o mercado de trabalho, lutando ainda por maior representação política. Isso é um problema grave, mas a gente está avançando nesse debate, tensionando os poderes, né? Então, esse tem sido o caminho, mas a gente poderia ter mais suporte, né, do Estado brasileiro. Eu vou falar com você sobre representação política daqui a pouquinho, depois que a gente assistir mais uma reportagem. E no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o plenário se dedicou à pauta sugerida pela bancada feminina. Foram aprovados 3 projetos que tratam do combate à violência contra as mulheres.
O primeiro projeto torna crime o descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Essas medidas são aplicadas por determinação do juiz até 48 horas depois que ele recebe o pedido do Ministério Público ou da própria vítima que faz a denúncia da agressão na delegacia. O projeto estabelece que, caso o infrator desobedeça a decisão judicial, seja punido com detenção de 3 meses a 2 anos. Ocorre que nós temos casos de reincidência de agressão justamente porque as medidas protetivas não são cumpridas pelos agressores. Ou ele agride a mulher, a justiça manda ele se afastar, ele volta, agride de novo e nada acontece com esse cidadão. Outra proposta aprovada cria a Lei Rose Leonel, que criminaliza a chamada vingança pornográfica, reconhecendo a violação da intimidade sexual da mulher como uma forma de violência doméstica e familiar. O projeto volta para a Câmara porque a relatora sugeriu um aumento de pena em relação ao projeto original, de 3 meses a 1 ano para 2 a 4 anos de prisão. Essa semana mesmo, a atriz Paola Oliveira teve suas fotos vazadas e divulgadas como se eram fotos de trabalho. Se já tivesse virado lei esse projeto, claro que seria crime o que foi feito. O terceiro projeto aprovado determina que a Polícia Federal investigue crimes praticados na internet que espalhem conteúdo misógino, ou seja, propaguem ódio ou aversão às mulheres. A discriminação pela Constituição brasileira já é um crime. Entretanto, não há ainda uma legislação que preveja de forma clara esse tipo de crime e que tenha definido concretamente de quem é ou será a atribuição de investigar esses crimes. A senadora Regina Souza destacou que as propostas aprovadas não interessam apenas às mulheres. Parece assim que o mês de março a gente dedica para votar as coisas das mulheres, e não é isso. Esses projetos são da sociedade, eles implicam a sociedade como um todo. Pais, mães sofrem muito com essa questão. As meninas, adolescentes têm sua intimidade exposta pelos ex-namorados. Lá no meu estado, 2 se suicidaram por conta disso, porque as fotos foram expostas e fica parecendo que é uma questão das mulheres. Não é. Então, Jolúzia, primeiro eu queria saber uma avaliação sua desses projetos aprovados. Eles são projetos importantes, não é, para as mulheres, para o conjunto da sociedade, como a senadora Regina Souza colocou, inclusive, e assim, não é somente a respeito da vida das mulheres, mas atinge toda a sociedade, né? É um interesse público, né? Acho que é um interesse público de verem que as mulheres têm segurança, né? Que podem ter uma vida tranquila, assertiva. Esses projetos cumprem uma tarefa importante, né? De resguardar, de segurar mesmo a dignidade, né? A privacidade das mulheres. É um absurdo o que a gente tem visto acontecer, ou essa ideia de impunidade, né, dos homens em relação aos abusos e crimes cometidos contra as mulheres. Então, esses projetos vêm ajustar algumas medidas e a chamar mesmo uma responsabilidade, inclusive, dos governos do Estado brasileiro com relação à tomada de medidas, né, cabíveis, corretas, para que as mulheres possam ter uma vida melhor, né, nesse país. E a gente viu aí o empenho das senadoras em aprovar esses projetos no mês da mulher, mas a gente vê que ainda é muito baixa a participação feminina no parlamento. Por que esse número ainda é tão pequeno? A gente atribui a própria configuração do sistema político como ele está. Por isso que a gente também defende que tem que ter uma reforma radical do sistema político, né, com lista, com alternância de sexo, paridade. A gente teve agora uma pequena conquista, que foi uma briga comprada, inclusive, pela procuradora Raquel Dodge, que é o aumento até de 30% para o fundo partidário para financiamento de campanha de mulheres. Então, assim, são conquistas muito pequenas, mas é um debate muito sério, porque o ambiente da política partidária, da política representativa, ele é um ambiente extremamente patriarcal, machista. E é mesmo, porque se a gente lembrar da guerra que as parlamentares sofreram e tiveram que se submeter para a votação da reforma eleitoral,
para essa proposta de que aumente, né, em 10% o número de vagas a cada pleito eleitoral, 20 anos para poder que as mulheres cheguem perto da representatividade dos homens aqui nessa casa, no Senado e na Câmara. Então, é gravíssimo, porque simplesmente é entender que os homens não querem abrir mão, não é? Então, da representação, da possibilidade de ser eleito. Então, é um problema grave. Isso, eu acho que é o maior exemplo do que a gente vive de uma cultura machista. Então, as mulheres estão empreendendo muitas lutas para que a gente possa chegar perto. Nós somos a metade da população desse país. Então, é inadmissível que a gente tenha uma representação como essa, que nos coloca no ranking. Eu acho que a gente é o 114º país em representação e subrepresentação feminina, perto daqueles países que a gente tem o costume de criticar, né? Os países de tradição muçulmana, os mais fechados, porque tem determinações religiosas, regional política, pois nós estamos pertíssimo deles, do lado. Né? Então, sobre o que nós estamos falando? Nossa cultura é tão machista, excludente e violenta com as mulheres, tanto quanto esses países. Então, a gente precisa também entender que a gente tem que avançar muita coisa no Brasil. Um relatório da ONU, acho que de 2016, estava dizendo que, se continuar nesse ritmo que nós estamos agora, serão 80 anos para que as mulheres possam alcançar a paridade com os homens, né, na política. Veja bem, são mais ou menos 2 gerações de mulheres tendo que viver nesse regime de extrema opressão, de exclusão, de desigualdade. É um absurdo. Certeza. Infelizmente, nosso tempo acabou. Quero te agradecer muito pela participação aqui. Tá bom, que agradeço. Estamos aqui disponíveis. E nós ficamos por aqui. Você pode rever a entrevista e as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.